Tropas americanas estão prestes a ser enviadas ao Irã, a Nova York e à Califórnia. A corrupção chega até o topo e Pam Bondi é demitida. Mas como está o Dow? Confira as principais manchetes da semana no America Uncovered. Sou Chris Chappell. Foram algumas semanas difíceis, cheias de ansiedade e incerteza, mas estou aliviado em anunciar que o pesadelo nacional acabou. As filas no aeroporto normalizaram, então você não tem mais desculpa para faltar ao casamento do seu primo de segundo grau na Sicília. Será que o pessoal da TSA não poderia fazer greve ou algo assim, pelo menos até meados de abril? Voar ficou menos irritante para muitos, mas vai se tornar mais irritante para alguns. Porque a Flórida vai renomear o aeroporto de Palm Beach em homenagem ao Trump, além da honra de ter o aeroporto perto de Mar-a-Lago com o nome dele. Não se sabe se vão preservar o legado dele e tornar isso socialmente aceitável. No aeroporto Trump, chamar comissárias de gata é pesado, mas ainda melhor que um possível aeroporto Joe Biden em Delaware. Isso permitiria cheirar o interior dos chapéus das comissárias, mas a Flórida não está homenageando o presidente só com um aeroporto com seu nome. Trump compartilhou imagens do projeto de sua futura biblioteca presidencial, que será um enorme arranha-céu em Miami. Irônico ter a maior biblioteca para um presidente que notoriamente não lê, curiosamente não vejo nenhum livro. Como se não bastasse, a assinatura do tesoureiro será retirada da moeda dos Estados Unidos e substituída pela de Trump. Pela primeira vez, a assinatura de um presidente em exercício estará no dinheiro oficial dos Estados Unidos, a menos que você conte o George W. Bush escrevendo de giz de cera em uma nota: W esteve aqui. Trump está em todo lugar, ainda mais do que o normal. Eu sinto que estamos a poucos meses de um programa de realidade aumentada que transforma o rosto de todo mundo no do Trump. E vivendo como se estivéssemos no filme Sendo Don Malkovich. E agora é hora de mais uma edição de Sério, Califórnia, Sério e Nova York. De acordo com uma cópia de um mandado de busca obtido pela Associated Press, promotores federais estão investigando se vereadora de Nova York e sua irmã, assessora da governadora Kathy Hochul, aceitaram subornos para favorecer fornecedor de abrigo para imigrantes. As irmãs Farah e Debbie Lewis são acusadas de receber propina para conceder ao fornecedor mais de uma dúzia de contratos de abrigos para imigrantes ilegais e pessoas em situação de rua. Pelo menos, isso ajudou a limpar as ruas de Nova York de pessoas em situação de rua e imigrantes ilegais, né? Dinheiro bem gasto, não deve ter sido tanto assim. Não é como se essas irmãs fossem tão importantes assim no governo. Como é, Shelley? Mais de 200 milhões de dólares. Não entendo por que o prefeito Mondami está lidando com o problema orçamentário. Enquanto isso, a Califórnia enfrenta mais casos de suposta corrupção. A ex-chefe da Comissão de Direitos Humanos de São Francisco está enfrentando acusações por crimes graves por usar milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes em viagens de luxo, mensalidades da UCLA para o filho, festas e para as ONGs dos parceiros com quem morava. Isso mostra que até o chefe da Comissão de Direitos Humanos pode ser supostamente corrupto, mas corrupção é tão deprimente. Vamos falar sobre algo um pouco menos desanimador: terapia de conversão. Bem, esse é o som de sermos desmonetizados. A Suprema Corte decidiu contra a proibição do Colorado sobre a terapia de conversão direcionada a jovens LGBTQ. Claro, foi mais uma 6-3 com os juízes liberais firmemente contra... Como é mesmo, Shelley? Foi uma decisão de 8-1, então 2 dos juízes liberais votaram a favor da terapia de conversão. Isso seria como o Pernalonga decidir a favor de ser temporada de caça aos coelhos. O que está acontecendo? Todo o caso envolvia a liberdade de expressão. Os juízes concluíram que proibir essa prática restringe a liberdade de expressão, pois envolve a terapia verbal como meio de conversão. Não é como muitos pensam, que envolve te tirar da cama à noite e forçar terapia de choque ao falar em conversão gay. A ideia é que, se for só terapia pela fala, não pode ser proibida. A juíza liberal, Eleanor Kagan, explicou que, caso a proibição fosse mantida, isso poderia servir de precedente para proibir terapias que afirmam a identidade de gênero de adolescentes. Por isso, ela apoiou a revogação da proibição. A velha carta reversa do Uno, que, colorida com as cores do arco-íris, seria o logotipo da terapia de conversão. Com essa decisão, os estados agora têm um modelo para permitir a terapia de conversão gay. Bem a tempo para Brian, marido de Kristi Noem, talvez participar, já que apareceu em várias fotos. Com balões enfiados em uma camisa apertada para parecer que tem seios enormes, as pessoas obviamente estão tirando sarro da Kristi Noem por causa disso. Não apenas porque isso os tornou alvos fáceis de chantagem,
Mas já que a maioria das pessoas não vê exatamente um cara usando seios falsos como um valor conservador, e essas pessoas estão erradas, porque o que é mais americano do que seios grandes, falsos e tortos? Devíamos mandar Byron ao Irã para mostrar aos extremistas religiosos nas Forças Armadas o que estão perdendo e pelo que a América luta, falando sobre a guerra, operação militar no Irã. Por isso, o preço médio nacional da gasolina superou $4 por galão pela primeira vez em 3 anos. Motoristas da Califórnia responderam: "Ei, podemos aproveitar essa gasolina de $4? Como resultado do aumento do preço da gasolina, os distribuidores de alimentos frescos estão adicionando sobretaxas aos seus produtos. Trump falou à nação para tentar acalmar os ânimos, o que fez com que todos respirassem fundo. E os preços do petróleo disparando 10%? Para tentar baixar o custo do combustível, aumentando a oferta de petróleo, o governo Trump isentou empresas de perfuração de petróleo do Golfo do México de uma lei de proteção a espécies ameaçadas, medida bastante controversa. Claro, hoje as espécies mais ameaçadas no Golfo do México são os repórteres que ainda o chamam assim. Não chame o Golfo da América assim perto de Donald Trump, ou ele pode te expulsar à força da coletiva de imprensa, até mesmo no Air Force One. Quanto à guerra ou operação militar em si, parece que em breve pode evoluir para o envio de tropas em terra. Com a chegada das forças terrestres ao Oriente Médio e com o Pentágono supostamente se preparando para semanas de operações terrestres, Donald Trump diz que os Estados Unidos vão sair em 2 ou 3 semanas e eu tenho certeza que vão mesmo. Assim como a Covid foi resolvida antes da Páscoa. Apoiadores de Donald Trump que votaram para acabar com as guerras sem fim e não iniciar novas estão frustrados com tudo isso. Pesquisa recente da APNOR mostra que só 20% dos republicanos apoiaram enviar tropas terrestres ao Irã. O secretário de guerra Pete Hegseth afirma não entender por que a base se oporia. Afinal, enviar tropas dos Estados Unidos ao Oriente Médio nunca causou problemas. E se causou, não é como se. Isso aconteceu durante nossas vidas e ainda é uma fonte constante de TPT. Mas Hegseth ainda está tentando convencer as pessoas sobre a guerra ou operação militar, falando sobre... Bem, vou deixar que ele explique. Eu testemunhei a letalidade. Conheci um militar novato da Força Aérea enquanto o sol se punha e o frio começava a tomar conta da pista. Que quando perguntado o que precisava, ela simplesmente olhou para mim com um sorriso maroto no rosto e disse: "Mais bombas, senhor." Sabe, não sei se Poesia Beach seria minha estratégia persuasiva, mas vamos ver como funciona para ele e talvez inspire outros a se alistar. Desde que o exército elevou o limite de alistamento para 42 anos e flexibilizou as regras sobre maconha. Para quem fala que flexibilizaram as regras da maconha porque agora precisa estar chapado para se alistar, boa alfinetada, entendi o recado. As negociações ainda estão em andamento com o Irã para acabar com a guerra. Talvez haja muitas conversas sobre conversas, mas também muito boom, bang, pau. Então, quem sabe como isso vai acabar? O secretário de Estado e possível novo Ayatollah Marco Rubio expressou suas frustrações com os poucos líderes iranianos ainda vivos. Imagine se o Irã, ao invés de investir bilhões em terrorismo ou armas, tivesse usado esse dinheiro para ajudar seu povo. O país seria bem diferente. Gastar menos com as Forças Armadas, isso eu não consigo imaginar. Porque os Estados Unidos não conseguem cuidar de creches e isso fica a cargo dos estados. Não conseguimos administrar creches. Somos um país grande com 50 estados, um monte de gente lutando em guerras, mas não conseguimos cuidar de creches. Sério, literalmente não consigo imaginar isso. Tem sido uma semana difícil para Trump, mas especialmente quando se trata dos tribunais. Juiz ordenou a suspensão temporária da construção do Salão de Festas da Casa Branca. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos é guardião da Casa Branca para as futuras famílias presidenciais, mas não seu proprietário. Estou cansado desses juízes ativistas ultrapassando sua jurisdição. Já é hora da Casa Branca ter um salão de festas. O que é mais divertido, ou mais americano, do que uma sala cheia de bolas para brincar? O que foi, Shelley? Ah, um salão de festas, tipo um local para eventos. Bem, isso é menos divertido, pois Trump terá que esperar mais pelo salão de festas e talvez indefinidamente pela aprovação do SAVE Act. Ele decidiu tomar as rédeas da situação, pegou uma caneta e assinou uma ordem executiva para criar listas federais de eleitores. Quem não estiver nessas listas não poderá votar pelo correio. Isso será contestado nos tribunais e provavelmente não valerá, pois o presidente não pode fazer isso. Como eu disse, Trump governa como um jogador iniciante de D. Eu não posso fazer isso. Vamos para os tribunais e rolar os dados.
Essas batalhas judiciais parecem afetar Trump, que demitiu a procuradora-geral Pam Bondi. Claramente, isso é só Trump descontando depois de um dia ruim, porque Bondi fez um trabalho fenomenal. Como nenhum dos dois partidos tem uma única crítica a ela é tão popular quanto bacon em Israel. Alguns, como o New York Times, suspeitam que a demissão de Bondi esteja ligada à condução dos arquivos Epstein, mas seu sucessor, Todd Blanche, nega qualquer relação. Mas não deveríamos estar falando sobre isso, deveríamos estar falando sobre o Dow, que está abaixo de 50 mil ok, vamos continuar falando sobre isso. Trump escreveu no Truth Social, nós amamos Pam. E ela estará fazendo a transição para um novo emprego muito necessário e importante no setor privado, a ser anunciado em breve. O que foi? Tem algum disco arranhado? Porque isso soa quase igual ao que ele disse ao demitir Kristi Noem, e Tulsi Gabbard pode ser a próxima. E claro, surgem acusações de misoginia. Porém, historicamente, as administrações Trump apresentam alta rotatividade de homens e mulheres. Se quiser um trabalho bem feito, faça você mesmo. Invista em clonagem e faça a administração Trump parecer o filme sendo Don Malkovich. O que acha? Comente com o emoji da bandeira americana para mostrar engajamento ao YouTube. Se quiser mais America Uncovered, preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu site exclusivo, sem censura, americancovered.tv. É só clicar neste botão ou no link abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir American Covered.